ao Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos a essa reunião, a essa transmissão no nome do Senhor Jesus. É muito bom te ter aqui na casa do Senhor Jesus. Creia que será uma noite abençoada, cheia do Espírito Santo de Deus. Abra o teu coração como você nunca o abriu antes no nome do Senhor. O Senhor Deus, Ele quer entrar, meu irmão, na sua vida. Ele quer fazer morada em você no nome de Jesus Cristo. Ele não quer ser apenas um convidado na sua vida. Ele quer ser o dono dela no nome de Jesus. Eu convido você a fechar os teus olhos, a se colocar na presença do Senhor. Abre o teu coração para Ele e diga: Pai, eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, Senhor Deus, e eu só quero a Tua presença. Nada mais, Senhor, é capaz de preencher e de satisfazer a sede, o vazio do nosso coração. Tu tens, Senhor Deus, o tamanho exato daquilo que nos falta. Tu és tudo para nós, Senhor Deus. Queremos a Tua graça sobre as nossas vidas, o Teu Espírito sobre as nossas vidas, o Teu Espírito Santo, ó Pai, a Tua ousadia para romper, para viver as Suas maravilhas, para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ô meu irmão, abre o teu coração para Ele nessa noite e se apresente diante do Senhor com sinceridade, com honestidade. Diga para Ele: Pai, eu estou aqui e eu coloco o meu coração, a minha vida diante de Ti. Entrego o meu ser, entrego os meus sonhos, os meus planos, os desejos no meu coração em Teu altar, Senhor. Nós depositamos a nossa confiança em Ti, Jesus, pois a Tua palavra, ela diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Oh Pai, não há nada melhor, Senhor, do que viver a Tua vontade. Não há nada melhor do que viver as Tuas promessas. Não há nada melhor, Senhor Deus, do que ter o Teu Espírito Santo enchendo as nossas vidas. Aqui, Senhor, é o nosso lugar, aos Teus pés, na Tua presença. Diga para Ele: Senhor, aqui é o meu lugar. O meu lugar é na Tua presença, Jesus. O meu lugar é no centro da Tua vontade. O meu lugar, Senhor, é cumprindo, obedecendo a Tua palavra. Esse é o nosso lugar, Senhor. E a Ti nós louvamos de todo o coração. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluia, Jesus. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, Jesus. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E nós queremos diminuir nessa noite, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. E declare: eu não preciso ser, aleluia, Jesus, Tu és santo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, e a nossa glória é fazer com que conheçam a Ti. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, Senhor, nessa noite, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, aleluia, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E nós queremos diminuir nessa noite, Senhor, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde,
só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só Jesus, tua graça nos basta, ó Pai. Estar diante de ti, ó Pai, é o que nós mais queremos a cada dia. Só tua presença, ó Pai, é aquilo que nós mais queremos. Oh Senhor, venha nessa noite, ó Pai, e nos encha com teu poder. Venha nessa noite, ó Pai, e habita em nossas vidas. Venha, Senhor, nessa noite como oleiro, ó Pai, e nos molda, Jesus. Nós queremos, ó Pai, ser como barro em tuas mãos, moldados, ó Pai, feitos pelo Senhor, vasos de honra. Oh, alabaxuriandere, balabaxuriandere, balabaxuriandere. Vem, Jesus, vem, Senhor, e tua presença é o nosso prazer. Estar na tua casa, ó Pai, é o que nós mais queremos a cada dia. Oh, meu irmão, louve ao Senhor verdadeiramente. Se entregue ao Senhor verdadeiramente neste momento. Ele está aqui ouvindo o seu clamor. Ele está aqui ouvindo a sua oração. Então não fique de boca fechada, não. Se derrame aos pés de Jesus. Aleluias, aleluias. Declare tua presença, o nosso prazer. Tua presença, tua presença é o meu 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 prazer. Tua presença. Declare no Santo dos Santos, no Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. E só estar em tua presença, Jesus, é o nosso prazer. Venha nessa noite, ó Pai, recebendo louvor e adoração deste teu povo que está aqui, ó Pai, diante de ti. Seja nesta casa de oração, ó Pai, seja na sua casa, seja por meio das lives. Que o Senhor sim venha receber a adoração deste teu povo. Que a tua presença, ó Pai, nunca venha se retirar de nós, muito pelo contrário. Que nós possamos, ó Pai, ter uma vida de intimidade com o Senhor a cada dia. É o que nós te pedimos nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. E aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nosso Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. E neste momento nós vamos declarar que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Jamais houve, jamais haverá um Deus como o nosso, que faz maravilhas no meio do seu povo. Amém? Aleluia, vamos louvar com muita alegria. Tu és maravilhoso. E as palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Tu és Jesus, o nosso Deus, o Deus de maravilhas. Jamais houve, jamais haverá um Deus como o Senhor. Aleluia. Então declare ao Senhor: Tu és maravilhoso. Aleluia.
Declare, tu és maravilhoso. Aleluias. Tu és maravilhoso. Tu és o Deus de maravilhas. Tu és o Deus de respostas, o Deus que na prova nunca me abandonará. Se você já foi lavado no sangue do Cordeiro, creia que você é verdadeiro filho de Deus. Você é. Nunca deixe faltar o óleo precioso que vem do Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo vou caminhar. Declare, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. E nosso Deus, Ele é o Deus. Tu és o Deus de maravilhas. Tu és o Deus de respostas, o Deus que na prova nunca me abandonará. Se você já foi lavado no sangue do Cordeiro, verdadeiro filho de Deus, verdadeiro filho de Deus, você é. E nunca deixe faltar o óleo precioso que vem do Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo vou caminhar. Declare, maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilhas, igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo vou caminhar. E aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Caminhe com o Senhor, meu irmão, e você só tem vitória no nome do Senhor Jesus para contar. Mantenha a sua caminhada com esse Deus maravilhoso. E a cada passo que você der é uma vitória para contar no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar esse Deus mais um pouquinho com muita alegria no nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Aplauda o Senhor. Vamos declarar que a alegria está no coração somente daquele que conhece ao Senhor Jesus. Declare. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. As palmas para o Senhor, declare alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Lá em cima assim declare aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Agora com fé no nome de Jesus, basta pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Então louve ao Senhor, aleluia, 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 aleluia. o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, levante as suas mãos ao Senhor, o mais alto que você puder. Diga para Ele, diga: Senhor, eu estou aqui, Jesus. Diga para Ele: eu estou aqui, Pai. Olha para mim, Senhor. Olha para o meu coração. Ouve, Senhor, as nossas orações. Ouve o clamor deste coração, Pai, que te clama, que anseia pela Tua presença, que precisa da Tua direção, Senhor. Essa pessoa não veio aqui em vão, meu Pai. Não veio aqui para cumprir uma escala, para assistir só mais um culto. Não, Senhor, ela veio aqui porque ela precisa e necessita ter um encontro verdadeiro contigo. Não um encontro com a sua bênção, não um encontro com o milagre, um encontro com o Senhor. Um encontro com o Deus Todo-Poderoso. Nós colocamos, Pai, a nossa confiança em Ti, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. E nós vamos apenas confiar. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi Tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? E eu não posso crer que é o fim. Dizem: onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. E o Senhor vem quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir e Ele abre sempre uma porta onde não há saída. E o impossível Ele faz acontecer. E Ele quer fazer o impossível, meu irmão, acontecer na sua vida nessa noite. Oh, Tu és maravilhoso, Pai. Declare: tudo que eu fiz, tudo que eu fiz foi acreditar. E eu ouvi Tua voz, eu ouvi Tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? E eu não posso crer que é o fim. Declare: dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Levante as suas mãos e declare: quando que era? Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. E o
impossível Ele faz. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. E o impossível declara ao Senhor quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. E o impossível Ele faz. Ele faz o caminho de milagres. Oh Senhor, e o Senhor faz sobre as nossas vidas, Senhor meu Pai. Não importa, Senhor Jesus, não importa se está sendo difícil, não importa a dificuldade, Senhor, nós cremos em Ti, confiamos nas Suas promessas e sabemos, oh meu Pai, que tudo aquilo que sai da Tua boca não volta para o Senhor vazio. Oh Pai, nós queremos o cumprimento das Suas promessas. Vem sobre as nossas vidas, Jesus. Vem sobre a Tua igreja, sobre esse que clama, sobre esse que está, Senhor, com o coração aberto para Te ouvir. Declara a Ele. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. E o impossível Ele, deixa Ele te ouvir declarando. Quando o que era difícil se torna impossível, Ele começa, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. E o impossível Ele faz acontecer. Sim, Pai, nós cremos que o Senhor, meu Deus, faz o impossível acontecer na vida, meu Deus, de todo aquele que crê, na vida, meu Deus, de todo aquele que persevera, que permanece, Pai, que permanece, Senhor, buscando a Tua presença, que permanece, Senhor, crendo que o Senhor é Deus, que o Senhor, meu Pai, opera maravilhas, que o Senhor opera milagres. Então, meu Pai, nós Te pedimos que nessa noite o Senhor venha, meu Pai, operando milagres, Pai, na vida desse irmão que está aqui, meu Deus, dessa irmã, meu Deus, dessas pessoas que estão assistindo. O Senhor é Deus, Pai. Então revela-te, meu Deus, a nós. Mostra, meu Pai, mostra, Senhor, para cada um que o Senhor continua operando milagres, que o Senhor, meu Deus, continua fazendo maravilhas, Pai. Vem, Senhor Jesus, mostrando para esse irmão, meu Pai, para essa irmã, que o Senhor continua operando milagres. Então vem, Jesus, com a resposta, meu Pai, que essa pessoa veio procurar, a resposta, meu Pai, que essa pessoa sabe que só o Senhor pode dar para ela. Então vem, Jesus, vem com o Teu poder, meu Pai, vem descendo, meu Deus, com a unção do Senhor nesse lugar, vem manifestando, meu Pai, a glória do Senhor nesse lugar. Irmão, irmã, levante as suas mãos e receba da parte do Senhor o teu milagre, receba a bênção de Deus sobre a sua vida e declare esse refrão mais uma vez. Declare isso. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. E o impossível Ele faz. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa, Ele começa a agir. Ele abre sempre uma porta
onde não há saída, e o impossível Ele faz acontecer. E com as suas mãos levantadas, diga aí, diga: Pai, eu creio que nessa noite o Senhor fará o impossível acontecer na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém? Diga bem forte, diga glória a Deus e aplauda Ele, aplauda o Senhor Jesus. Isso com bastante alegria, com bastante fé no seu coração. Glória a Deus, irmãos. É nessa fé que nós começamos, na certeza da resposta, na certeza do milagre, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Amém? E que Deus fale mais ao seu coração nessa noite. Eu tenho certeza que não foi por acaso que você veio aqui hoje, que o Senhor tem uma palavra para ministrar sobre a sua vida, ministrar ao teu coração, em nome de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos, a quem está aqui também, quem está nos assistindo, que Deus fale poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouquinho, irmãos, nós vamos orar mais. Tenho certeza que Deus Ele vai abençoar na hora da oração ainda mais este culto, mas agora eu quero ir direto para a palavra de Deus, para a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu tenho certeza que será bênção. Nós vamos começar aqui, irmãos, no livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 20. Tem algumas coisas aqui que eu quero destacar, algumas coisas da parte de Deus que eu quero passar para os irmãos, então preste atenção. Preste atenção em tudo aquilo que Deus Ele quer ministrar ao seu coração. Eu lembro que na semana passada eu falei muito sobre isso, sobre a confiança em Deus, sobre buscar a Deus. E Deus me deu mais uma direção nesse sentido. E eu quero passar para os irmãos em nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Diz assim, ó, já acredito que vai aparecer para vocês ali daqui a pouquinho. Mas diz assim, ó: naqueles dias, versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Aí a Bíblia diz, ó: e chorou Ezequias muitíssimo. Eu vou falar, irmãos, muito brevemente quem foi Ezequias. Ezequias foi um rei de Israel, e a Bíblia fala, a gente lê ali o reinado de Ezequias, e ele foi um rei muito abençoado, porque ele apregoou a palavra de Deus, ele tirou toda a idolatria ali do meio de Israel. Ele foi conhecido, aliás, pela sua fé. A fé como ele derrotou Senaqueribe buscando a presença de Deus. Então ele foi um rei assim, digamos que irrepreensível, aquele homem de Deus que apregoava a Deus, que colocava Deus em primeiro lugar. Então ele foi este homem. Só que de repente, irmãos, o rei Ezequias, ele recebeu da parte de Deus esse comunicado. O profeta foi até ele e falou assim: Ezequias, preste atenção, você vai morrer. Ele falou dessa forma: coloca a tua casa em ordem, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E o que eu quero começar aqui chamando a sua atenção inicialmente? Que o Ezequias, apesar dele ser o rei de Israel, ele teve uma atitude muito bonita, que eu achei muito nobre, muito humilde. Que a palavra fala que ele foi para o quarto dele, como diz aqui, versículo... Eu vou voltar aqui no início, aliás, no 1, adoeceu Ezequias de morte, o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Apesar da posição que ele tinha, irmãos, apesar de ser o rei de Israel daquele período, ele virou, vamos dizer assim, para o canto da parede. Eu imagino ele dessa forma: ele foi para o quarto dele, ele virou o rosto para o canto da parede, ali talvez na cama dele, e a Bíblia fala que ele chorou abundantemente, e ele começou a fazer a oração dele. Ele falou assim: ah, Senhor, lembra de mim. Lembra, Senhor, que eu fiz tudo conforme a tua palavra, que eu me esforcei para fazer tudo aquilo que a tua palavra diz. Como diz aqui, está aparecendo ali para vocês. Então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor dizendo:
Olha a oração que ele fez. Ah, Senhor. Imagina esse homem orando com as lágrimas descendo, né? Ah, Senhor. Ser servido, ou lembra-te. Ele fala assim, ó. Ser servido de te lembrar de que andei diante de ti, em verdade, e com o coração perfeito. Como eu falei aqui, ele era um rei segundo o coração de Deus também. Ele fazia tudo conforme a palavra de Deus ordenava. Então ele fala, ó. Andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Fiz o que era reto aos teus olhos. Primeira coisa, irmãos, que eu quero falar aqui para vocês, que é muito importante. Tem vários pontos aqui, eu não quero esquecer de nada. Quero passar tudo aqui que Deus colocou no meu coração. A palavra diz que imediatamente o Ezequias foi e orou ao Senhor. Não espere as coisas chegarem a um ponto que você já está desanimado, desanimada para orar. A oração, irmãos, ela tem que ser o nosso primeiro refúgio. Tem pessoas, eu não sei se vocês já conheceram pessoas assim, mas eu já, que às vezes você pergunta para ela algum problema que ela está passando, e ela fala assim, olha, eu já fiz de tudo, agora só me resta orar. Como se a oração ela fosse aquele remédio quando não tem mais nenhum outro meio. Quando na verdade, irmãos, a oração ela deveria ser o nosso primeiro alvo. A oração devia ser a natural, uma coisa natural. Aconteceu qualquer tipo de coisa na sua vida, você corre para a presença de Deus e você ora. Você já viu aquela expressão, Faraó dormiu com as rãs? Quem já ouviu? Alguém já ouviu essa expressão aqui? Algumas pessoas sim. Por que essa expressão ela cabe aqui para nós? Vamos lá rapidinho. Se eu não me engano é Êxodo 8. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, ó. Êxodo 8, versículo 8. Ele vai colocar ali, ó. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Veio a praga das rãs sobre o Egito. E aí o Faraó desesperado chamou Moisés. Então o versículo 9 diz assim, ó. E Moisés disse a Faraó, tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio. Ou seja, veio a praga das rãs, aí o Faraó desesperado chamou Moisés e falou assim, Moisés, ora a Deus, tira essas rãs daqui do meu reino, manda essas rãs embora. E aí o versículo seguinte diz assim, olha o que o Moisés perguntou, aliás, né? O Moisés falou assim, mas quando você quer que eu tire? Quando você quer que eu ore? Aí o Faraó respondeu assim, amanhã. Imagina, irmãos, o reino estava cheio de rãs, era rã para todo lado, rã nas camas, rãs na cozinha, ninguém tinha paz, todo mundo desesperado. Aí o Moisés chegou no Faraó e falou assim, Faraó, quando que você quer que eu ore para tirar as rãs, para Deus repreender essas rãs? Aí o Faraó falou para ele assim, ora amanhã. Imagine, irmão, você no desespero, sem poder fazer nada. E aí você fala assim, não, mas eu vou orar amanhã, quem sabe amanhã. Aí, por isso que existe essa expressão, né? O Faraó dormiu com as rãs. Porque ele deixou para orar no dia seguinte. Ele deixou para orar, vamos dizer assim, quando as coisas pioraram ainda mais. Então, o primeiro entendimento que eu quero que você tenha aqui é que você não pode deixar para orar depois. Você não pode deixar as coisas chegarem a um ponto que só te reste orar, como muitas pessoas dizem. Não, irmãos. A oração tem que ser um estado natural seu. Lembrar de Deus tem que ser a sua prioridade. Quando você precisar de alguma coisa, quando você estiver num momento difícil. E te digo alguma coisa, às vezes, que muita gente falha também. Até nas pequenas coisas. Porque às vezes a gente deixa para orar a Deus quando o problema, segundo o nosso próprio entendimento, é muito grande. E às vezes a gente deixa de orar para Deus quando a gente acha que aquela coisa ali não tem problema. Não, irmãos, Deus ele quer mostrar a grandeza dele na sua vida, nos problemas pequenos e nos problemas grandes. Ele quer mostrar na sua vida que ele é Deus em todo tempo. Que todo o tempo que você como filho, você como filha, você precisar, ele vai estar ali com você. Amém? Então Deus ele quer se revelar para você em todo tempo. Basta que você vá até ele. E eu acho bonito isso aqui, o Ezequias, como eu disse, esse homem tinha posição, esse homem tinha status. Esse homem poderia falar assim, poxa Deus, eu fiz tudo o que era certo, eu sempre fui um rei segundo a sua vontade, e agora o Senhor fala que eu vou morrer? Ele poderia ter essa arrogância, vamos dizer assim, né? Mas ele foi até Deus com o coração humilde, o coração quebrantado. E o segundo ponto que eu quero falar para vocês, ele apresentou as razões dele diante de Deus. Como?
Como a gente leu aqui, ó, a oração dele foi assim, ó, no versículo 3, voltando lá em 2º livro dos Reis 20, ó, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Irmãos, isso aqui chamou muito a minha atenção, porque Deus, ele esquece de alguma coisa? Não. Deus não esquece de nada, irmãos. Muito pelo contrário, eu acho que a gente esquece. Muitas vezes nós esquecemos de que Ele é Deus. Muitas vezes, no nosso entendimento humano, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o ser humano nunca vai entender a grandeza de Deus. Nunca, irmãos. Não tenta que você não vai conseguir. Porque a grandeza de Deus, ela excede completamente o teu entendimento. É por isso que eu acho muito legal que Deus, tudo que Ele quer fazer nas nossas vidas, Ele sempre vai fazer muito mais. Se você, por exemplo, está passando uma luta, e Deus colocou um propósito no seu coração, e você perseverar diante daquela luta, Deus, Ele vai te dar aquilo que você deseja, de uma forma que você vai ficar assim, você não vai entender. Porque vai ser muito maior do que você imagina, do que você espera, do que você tem pedido. Eu gosto muito de falar, eu falei isso aqui na semana passada, que quando Deus, ele abençoa, a gente tem aquela sensação de que nem os pescadores, né, que nem os discípulos, Pedro, que eles não conseguiam puxar a rede de tantos peixes que ali tinha. Então eu gosto muito de ter essa visão de Deus que eu acredito que é totalmente real. Que Deus, ele gosta de nos impressionar com a grandeza daquilo que Ele faz. Então não tente entender Deus que você não vai conseguir. Não tente mensurar aquilo que Deus faz. Então esse é o nosso Deus. Se você continuar firme, Ele te dá vitória, Ele faz acontecer o milagre na sua vida. Amém? Então voltando aqui para Ezequias, ele orou, ele colocou diante de Deus as causas dele, as razões dele, orou instantemente, imediatamente ao Senhor. E aqui diz mais, ó, versículo 3, ó, Senhor, ser servido de lembrar. Uma coisa que isso aqui chamou muito a minha atenção. É você lembrar a Deus. Como eu disse, Deus, Ele nunca vai se esquecer daquilo que Ele colocou no seu coração. Ainda que nós nos esqueçamos muitas vezes. A gente às vezes se esquece das promessas que Deus, Ele fez. Não é que você se esquece, talvez. Mas você começa a ficar incrédulo. O tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo. E a gente começa a ficar incrédulo. A gente começa assim, mas o tempo já passou. Você começa a ter outras sugestões, outros caminhos. E se você não vigiar, você acaba seguindo. Deus te deu uma direção, mas o tempo está passando. E aí você começa a fazer as coisas do seu jeito. Não faça isso. Não tem coisa mais segura, irmãos. Não tem caminho mais seguro. Ainda que talvez um pouquinho mais difícil aos nossos olhos. Mas não tem caminho mais seguro do que estar no centro da vontade de Deus. Então não pegue atalho, não vai... Se às vezes você conhece uma pessoa que é muito inteligente, uma pessoa que você até vê que ela é muito bem sucedida, mas o melhor caminho quem pode te dar é Deus. Amém? Não tem outro caminho. E aí o Ezequias, ele orou, ele buscou a Deus, colocou tudo diante de Deus, e ele falou com Deus, ele falou assim, Deus, procura lembrar-te. Ele colocou diante de Deus a pessoa que ele era, né? Falou assim, Deus, o Senhor sabe que eu fui fiel. O Senhor sabe, meu Deus, a minha preocupação em servir ao Senhor, em fazer tudo que agrada ao Senhor, tudo que é reto. Tem um versículo em especial que eu gosto, eu vou pedir para ele colocar ali para não demorar, mas eu anotei aqui, ó, Isaías 43, 26. Esse versículo aqui é muito legal, é muito bonito. Isaías 43, 26 diz assim, ó. Procura lembrar-me, foi o que o Ezequias fez. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Aí essa parte aqui eu acho muito bacana, ó. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Foi o que o Ezequias fez. Volto a dizer, Deus se esquece de alguma coisa? De nada. Mas o Ezequias fez ele lembrar. O Ezequias falou assim, Deus, o Senhor, lembra que eu sempre tentei fazer tudo corretamente. Lembra, Senhor Jesus, que eu sempre busquei te seguir, que eu sempre busquei cumprir os teus mandamentos, que aqui em Israel eu sempre preguei o Deus verdadeiro. Então, por que isso é importante? Você já fez alguma oração assim? Eu já conheci pessoas que e eu já fiz uma oração assim. Irmãos, e não é nem a palavra, mas eu quero fazer aqui um adendo.
cada momento da nossa vida, às vezes, é uma oração diferente que a gente faz. Já teve momentos da minha vida que a oração que eu fiz foi a que nem de Ana. Né? A Ana, quando ela queria o filho, a Bíblia fala que ela foi para o templo, eu imagino assim, ela dobrando os joelhos ali, não era uma poltrona, né? Mas vamos dizer dessa forma, ela dobrou os joelhos ali numa poltrona, e ali ela orava baixinho, né? Só movendo a boca, o sacerdote até pensou que ela estava bêbada, mas ali ela se derramou perante o Senhor e ela colocou tudo diante de Deus. E essa oração, ela foi tão profunda, tão entregue, tão intensa, que a Bíblia fala que essa mulher, quando ela terminou, ela se levantou, ela explicou para o sacerdote que ela não estava bêbada nem nada, ela só estava derramando o coração dela na presença de Deus, e a Bíblia fala que ela saiu feliz. Ela enxugou as lágrimas, ela deixou a tristeza dela toda ali naquela oração e foi embora feliz. E um tempo depois ela foi abençoada com um filho, o profeta Samuel. Olha só quem que Deus deu para ela, e Deus deu outros filhos também. Então teve momentos, eu já fiz essa oração de Ana. Então cada momento da nossa vida, a gente vai fazendo uma oração diferente que Deus coloca no nosso coração. Mas essa oração aqui de Ezequias eu já fiz. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer, Deus direciona, como eu falei, não é assim do nada. Mas eu já fiz, eu estava passando uma situação difícil, e aí eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, eu sei que essa situação, ela não é da tua vontade. E eu falei assim, numa conversa assim, um papo aberto com Deus. Eu gosto de pensar dessa forma, irmãos, porque Deus, ele é um Deus de perto. Então, a gente não tem que ficar mensurando muito a palavra para falar com Ele, como se a gente tivesse que escolher as palavras, as melhores palavras. Não. Você é filho, você é filha, você tem acesso ao Pai. Então, nesse momento, eu falei com Deus, falei assim, Deus, o Senhor está vendo a situação que eu estou passando, eu estou assim há um bom tempo. Se fosse o meu pai, eu falei desse jeito para Deus, eu lembro as palavras. Eu falei assim, Deus, se fosse na capacidade do meu pai terreno me ajudar, eu tenho certeza que Ele teria feito. Imagine o Senhor que é o meu Pai espiritual, o meu Pai, o meu Deus verdadeiro, o meu Pai. E nessa oração foi a mesma coisa, eu fiz essa oração e aí eu descansei naquilo, me deu uma paz na hora e eu descansei. Irmãos, essa oração eu fiz de manhã, à tarde eu tive a resposta. À tarde Deus me deu a resposta, não só a resposta, Ele aconteceu e me tirou daquela situação. Então, o que eu estou te falando? Essa oração é você chegar para Deus e falar assim, olha Deus, não foi isso que o Senhor me prometeu. Pastor Jaime já pregou dessa forma, ele falou assim, é colocar Deus contra a parede? Não, irmãos. Mas é você lembrar a Deus de que você não se esqueceu da fidelidade dEle. Você sabe que Deus é fiel, então você coloca diante dele assim, Deus, eu sei que o Senhor é grande. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha situação. Então eu estou lembrando que eu sei que o Senhor é fiel. É a gente lembrar. Somos nós lembrarmos da fidelidade de Deus. E Deus, Ele vai e faz. Então Ezequias, ele falou assim, Deus, eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor pode mudar todas as situações. Eu sei que o Senhor pode mudar todas as coisas. Então lembra, Senhor, da minha fidelidade. Ele falou com Deus assim, Deus, lembra que eu sempre fiz tudo certo. Lembra, Senhor, que eu sempre tentei agradar o Senhor. E aí ali ele chorou, irmãos. Eu acredito que aquilo ali lavou um pouco da alma dele. Ainda mais uma pessoa que estava condenada à morte. Porque o profeta falou que ele ia morrer. E aí o que eu quero agora te falar? Deus, ele responde. Como que ele responde? Quando eu fiz essa oração, irmãos, Deus me respondeu no dia. E aí quando eu estava lendo essa passagem, eu falei, olha só, Deus também respondeu aqui, o rei também foi no mesmo dia. O versículo 5, deixa eu ver aqui. Aliás, o versículo 4, diz assim, depois que o Ezequias orou, depois que ele chorou, diz assim, versículo 4. Sucedeu, pois que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, o rei mal tinha terminado de orar. E aí diz assim, versículo 5. Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo 6. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei.
a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Irmãos, olha que coisa linda que aconteceu aqui. O Ezequias, ele fez essa oração. Ele fez essa oração de quebrantamento, aonde ele apresentou as razões dele diante de Deus. E é isso que você tem que fazer. Como eu falei, você não tem que esperar as coisas piorarem, você não tem que esperar as coisas acontecerem de qualquer jeito. Não. Seu primeiro alvo, seu primeiro objetivo tem que ser sempre correr a Deus. Isso não mostra só a confiança, mas a dependência, irmãos. Existe um Deus que olha por cada um de nós, que zela por cada um de nós. Então você tem que aprender a ir até Ele em todo tempo. Isso é muito importante. E apresentar a tua causa. Mas o que a gente viu aqui na oração de Ezequias? O que a gente viu aqui que Deus ele fez? Deus imediatamente, irmãos, ouviu a oração dele e chegou no profeta e falou assim: profeta, a palavra diz que ele não tinha nem saído da casa do Ezequias ainda. E aí Deus foi lá no profeta Isaías e falou assim: Isaías, volta lá e você vai dar a resposta que eu tenho para ele. Ezequias, você não vai morrer, você vai viver. Eu vou te dar mais 15 anos. Irmãos, quantas pessoas elas perdem a bênção de Deus porque elas acham que o caso delas é perdido. Às vezes você tem um diagnóstico ruim. Aqui, irmãos, ele tinha a palavra do próprio Deus. Mas ele orou instantemente a Deus. E o próprio Deus mudou a resposta para ele. O próprio Deus foi lá e deu a resposta para ele. Talvez você tenha uma resposta muito ruim no seu trabalho, na saúde, na vida de alguém. Mas quando você ora, quando você não desiste, quando você lembra de Deus, quando você coloca a tua causa diante do Senhor, Ele vai lá e opera o milagre. Talvez não no mesmo dia como foi aqui com o rei. Talvez não na mesma hora como a gente gostaria, né, irmãos? A gente quer tudo de última hora, a gente quer tudo na hora. Hoje em dia a nossa sociedade ela é assim. Só que a questão que eu estou falando aqui, irmãos, é ir até Deus, é buscar a Deus, é você lembrar de Deus, colocar sua situação diante de Deus, crendo com fé que Ele é poderoso para mudar a sua situação. O que é que você tem buscado da parte de Deus? O que é que te motivou a vir aqui hoje? Eu tenho falado, irmãos, nas quintas-feiras. Hoje eu tive até a oportunidade de falar na rádio com o pastor Leandro, tenho participado aqui com as outras pastoras da rádio para poder falar da quinta-feira. E eu falei uma coisa muito importante que não está nem no meu esboço de hoje. Está lá em Jeremias 33:3, ele vai colocar ali. Jeremias 33:3 é um versículo muito conhecido, que diz assim, ó: clama a mim e responder-te-ei. Aí eu gosto muito dessa segunda parte que fala assim, ó: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então eu tenho falado, e Deus tem colocado no meu coração, que quinta-feira é um dia que a gente quer algo mais de Deus. É um dia que você veio aqui. Por que eu estou falando a quinta-feira? Porque aqui a gente tem, por exemplo, a quarta-feira com o pastor Jaime de Amorim, buscando pela família. A sexta-feira com o pastor Jaime, buscando por cura, buscando em libertação. Temos a segunda-feira da prosperidade. A terça-feira da vida sentimental. Então nós temos cultos aqui todo dia. E muita gente às vezes deixa para vir só no final de semana, vamos dizer assim. Ou ela vem no culto da família na quarta-feira e depois ela vem só no domingo. Então, por que eu estou te falando isso? Porque um dia como hoje é um dia de você buscar algo mais de Deus. É um dia para você estar na igreja porque você quer oferecer algo mais para Deus, mas você também quer receber algo de Deus. E a gente está aqui para isso, para clamar a Deus. E Ele responderá. E é isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho na hora da oração. Você vai clamar a Deus, aquilo que você deseja da parte de Deus, e Ele vai te responder. E aí diz ali como, eu gosto muito dessa segunda parte, ó: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Ele vai anunciar para nós, volta a dizer aqui da pesca maravilhosa, aquela rede que os discípulos não conseguiam puxar, de tão cheia, tão abarrotada de peixes que ela estava. É assim que Deus quer fazer na sua vida. Se você continuar orando, se você continuar crendo. Hoje eu atendi uma senhora, acho que ela é nova aqui na igreja, e ela estava com várias dúvidas sobre a fé. Falou assim, olha, eu e o meu esposo, a gente quer buscar Deus, mas a gente ainda briga muito, eles são novos, acho que na fé, ainda não se batizaram, estão começando mesmo, engatinhando na fé. E aí eu fui instruindo ela, irmãos, e eu acho muito gostoso de fazer isso. Porque a pessoa ela vai conhecendo quem Deus é, e ela vai mudando de vida.
E eu falei para ela, assim, irmã, pega firme com Deus. Vai ouvindo a palavra, se informa sobre o batismo. Porque quando eu quero andar verdadeiramente com Deus, eu quero tomar essa iniciativa, eu aceito ao Senhor. Eu quero me batizar, eu quero mudar de vida. Tudo que é errado na minha vida, eu quero mudar. Eu quero deixar as velhas práticas. Aos pouquinhos a gente vai fazendo isso, a gente vai tendo conhecimento, que às vezes é até falta de conhecimento. Eu falei para ela, irmã, vai se alimentando, eu estou aqui. Eu falei pelo WhatsApp, né? Falei assim, irmã, eu estou aqui para ajudar, estou aqui para te auxiliar. E assim você vai crescendo na fé. Mas por quê? Porque você está se apegando a Deus. Porque você está colocando Deus na sua vida em primeiro lugar. Foi como Ezequias ele fez. Ele colocava Deus em primeiro lugar, mas quando veio a má notícia, e eu acho isso aqui muito interessante, irmãos, a má notícia ela veio da parte de Deus, mas ele não se revoltou. Ele foi orar, foi buscar, Deus viu a fidelidade dele, Deus lembrou, como ele pediu, né? Procura lembrar-me. Deus lembrou, e Deus mudou completamente aquele diagnóstico, aquele veredito. Irmãos, não importa a situação que você esteja enfrentando. Se você tem uma má notícia em alguma área da sua vida, se às vezes você olha a tua casa e as coisas não estão legais, não estão do jeito que você gostaria ainda. Eu mesmo, irmãos, a gente prega, mas a gente vive também a palavra. Então tem muitas coisas na minha vida também, que às vezes eu vejo na situação de um familiar, aquele que ainda não tem conhecimento, e eu vou colocando essa pessoa diante de Deus. Como a palavra do Senhor, ela diz, orar sem cessar. Mas, irmãos, uma certeza eu quero te passar nessa noite. Uma certeza eu tenho no meu coração, é de que Deus ele não erra, de que Deus ele não falha. E se você o buscar de todo o seu coração, você vai ver ele agindo na sua vida. Amém? Quem crê nisso, mas só quem crê, fala assim, glória a Deus. Uma certeza, irmãos, eu tenho no meu coração, é de que se você buscar Deus com fé, se você às vezes mesmo com uma dificuldade ou outra, e às vezes a gente passa, irmãos. Às vezes a gente passa dificuldade. Eu acabei de falar ali com uma senhora ali na frente, que ela falou assim, irmã, parece que quanto mais a gente busca, mais difíceis as coisas ficam. E eu já passei muito por isso, irmãos. Parece que quando eu comecei, eu lembro que eu comecei muito direcionada a buscar pela minha casa. Eu também vivia assim num lar que tinha muitas brigas. E eu lembro que eu chegava, a igreja para mim era o céu, irmãos. E a gente nunca pode perder essa visão. Eu amava, a palavra era aquela coisa que fala com você do início ao fim. Parece que alguém contou a tua causa para o pastor, mas não é. Deus falando com você. Então eu tinha muito essa impressão. Eu ouvia a palavra, aquilo me fortalecia. E as palavras do pastor eram de encontro às palavras que eu tinha diante de Deus. Se eu tinha qualquer pensamento de desistir, a palavra vinha e não deixava. Então você sai assim, espiritualmente revestido. Mas aí eu chegava em casa, irmãos, parecia que tinha estourado uma guerra. Eu não sei se você já passou por isso, mas parece assim, você vê que é um negócio espiritual, uma implicância que vem do nada, uma coisa que aconteceu, parece que para tirar a sua paz. Só que eu já tinha esse discernimento espiritual, então eu ficava em paz, eu não retrucava, não falava nada. Continuava ali em espírito orando. Então é bom demais, irmãos, você ter essa certeza de que Deus ele está te direcionando, de que Deus está te conduzindo. Mas para isso, coloque Deus sempre em primeiro lugar em tudo. Ore a Deus, clame a Deus, faça concerto com Deus mesmo, apresenta tudo diante de Deus mesmo. Isso não é coisa de fanático, isso não é coisa de gente doida. Não, irmãos, como muitas pessoas dizem aí fora, não. Mas isso é coisa de filho, de filha que sabe o pai que tem e sabe a bênção que tem para receber. Amém? E continuando aqui, daqui a pouquinho nós vamos orar. Aliás, eu acho que já tem que orar já com vocês. Eu vou pular aqui para Isaías 38, 17. Eu vou ler ali no telão mesmo e a gente já vai orar. Isaías, não sei se ele ouviu ali, Isaías 38, 17. Ali, essa é a continuação da oração de Ezequias. Ele finaliza. E esse capítulo de Isaías fala do rei Ezequias também. A Isaías 38, 17 diz assim, eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, ele fala de Deus, quando Deus deu o livramento para ele da morte. Ele fala assim, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas
todos os meus pecados. Continua só mais um pouquinho, só um versículo, ó. Porque não pode louvar-te a sepultura. Ou seja, Deus ele é engrandecido quando ele faz um milagre na nossa vida. Você acha que Deus não quer fazer um milagre na sua vida? Então ele está falando, se eu tivesse morrido, como é que eu ia te louvar? Como é que eu ia te adorar? Então ele fala assim, ó, porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Ou seja, eu posso louvar a Deus quando eu sou abençoado. Eu posso engrandecer o nome de Deus quando Ele faz um milagre na minha vida. E é isso que o Ezequias está falando. Deus o abençoou, Deus o livrou da morte. Deus ele deu mais 15 anos para o rei Ezequias. E a última coisa que eu quero te falar. E aí a Bíblia fala, não vou nem ler ali para a gente poder orar agora. Mas ali fala que Deus concedeu para ele mais 15 anos. E Deus livrou a ele dos inimigos assírios. Ele pediu isso na oração dele? Você ouviu ele pedir para Deus livrar ele dos inimigos assírios? Na época ele batalhava muito contra os assírios. E ele foi bem sucedido porque Deus era com ele. Então por que eu falei para você que Deus faz mais do que nós pedimos ou pensamos? Deus, ele pediu só para ele ser livre ali da morte. Ele só apresentou as razões dele diante de Deus. E Deus não só o livrou da morte, deu 15 anos e ainda prosperou o reino dele. Irmãos, Deus sempre faz mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Deus sempre tem mais do que a gente necessita, a gente sabe que a gente precisa de muitas coisas, e Deus também sabe, e Ele vai lá e faz. Então confie que Deus, irmão, quando você consagra a sua vida, quando você apresenta tudo diante de Deus, em tudo Ele age. Você pede uma coisa, Ele vai lá e faz mais, Ele faz além, Ele vê o que você está precisando, Ele vai, Ele conserta, Ele faz tudo. Esse é o nosso Deus. Amém? Nós vamos orar agora, irmãos, fique de pé. Nós vamos clamar agora, como diz Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei. Nós vamos clamar a Deus, Ele vai anunciar na sua vida coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então você está pedindo aqui para Deus, fazendo a sua oração, colocando diante de Deus as suas causas, e Ele vai te responder em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Vamos continuar buscando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, estamos diante da Tua presença. Clamando, meu Deus, porque o Senhor é um Deus grande. Assim, meu Deus, como a Tua palavra hoje falou conosco, procura lembrar-me. E nós agora queremos fazer, Pai, o Senhor lembrar. O Senhor, meu Deus, olhar para cada um de nós, Pai. O Senhor sabe, meu Deus, nesse momento eu te peço. Que o Senhor olhe, meu Deus, para a oração, o Senhor ouça a oração, meu Deus, que cada um está fazendo neste momento ao Senhor. Cada um está aqui colocando as causas diante do Senhor, Pai. Cada um está aqui, meu Deus, colocando as razões diante do Senhor. E o Senhor é fiel, Pai. O Senhor é poderoso, meu Deus, para fazer muito mais, Pai, do que essa pessoa tem colocado diante do Senhor. Então, meu Deus, que o Senhor venha agora, Pai, revelando para este irmão, para essa irmã, meu Deus, que está aqui, que o Senhor é Deus, que o Senhor não mudou, Pai. Que o problema, meu Deus, que ela está apresentando diante do Senhor agora, meu Deus, é nada. Pai, o problema que ela está colocando diante do Senhor, que para ela é grande, mas para o Senhor não é nada, Pai. O Senhor pode resolver no mesmo dia. O Senhor pode fazer, meu Deus, maravilhas. O Senhor pode, meu Deus, transformar, Pai, a vida deste homem, a vida, meu Deus, dessa mulher completamente. Então vem, Jesus, com o teu poder. Vem, Jesus, com a tua presença, Pai, sobre essa vida. Meu Deus, eu peço que o Senhor passe agora, Jesus, com o teu poder, meu Deus, sobre este irmão, sobre essa irmã. Meu Deus, e que o Senhor venha transformando, Pai, a situação, meu Deus, deste homem, dessa mulher, Pai, completamente. Pai, que o Senhor venha com a tua unção agora, Jesus. Essa unção, meu Deus, que quebra. É a unção, meu Deus, que despedaça todo jugo. Pai, que o Senhor venha agora sobre essa vida. Meu Deus, desfazendo, Pai, tudo aquilo que não presta. Desfazendo, Senhor Jesus, tudo aquilo que não é teu. E nós agora, meu Deus, levantamos a nossa voz contra o mal. Nós agora, meu Deus, levantamos a nossa voz contra tudo aquilo que não presta. Dizendo, o diabo vai pegando todo o seu mal.
Vai pegando, demônio, tudo que é teu. Você que tem agido nessa vida, colocando uma amarração, seja em qual área que for. É na vida financeira dela, é na família dela, é na casa dela. Essa pessoa parece que tudo que ela faz não dá certo. Parece que tem uma amarração na vida dela. Ela não consegue se firmar na presença de Deus. Ela tem dificuldade até mesmo de estar na igreja, de estar na presença de Deus. Em nome de Jesus, demônio, vai soltando agora essa vida, vai pegando tudo que é teu, demônio, vai pegando todo o seu embaraço, em nome de Jesus, e vai saindo, vai soltando essa pessoa onde você estiver alojado, aonde você estiver perturbando a mente dessa pessoa, colocando os maus pensamentos, colocando pensamentos de desistência, colocando na mente dessa pessoa que ela não é capaz de nada, que ela não tem direito a nada, que nada para ela dá certo, porque ela é amaldiçoada, porque ela é incapaz. Demônio, em nome de Jesus, todo espírito maligno, toda obra do inferno na mente dessa pessoa, esses pensamentos de inferioridade, de medo, demônio, saia em nome do Senhor Jesus. Vai pegando tudo que é teu, você que tem amarrado os caminhos dessa pessoa, você que tem colocado as brigas dentro de casa, é o marido contra a esposa. Essa pessoa chega em casa, parece que tem uma guerra na casa dela, as pessoas não se entendem, não conseguem conversar. Demônio, em nome do Senhor Jesus, vai saindo com a tua amarração, vai saindo com a tua obra do inferno. Isso mesmo, minha irmã, manda embora esse mal da sua vida, manda embora toda a obra do inferno, esse demônio que tem agido na saúde. Essa pessoa tem uma dor de cabeça constante, essa pessoa ela vive cansada, ela não consegue fazer nada, ela vive desanimada. Demônio, em nome de Jesus, vai pegando todo o seu mal, vai pegando tudo que é teu, vai pegando toda a sua obra, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que veio causar sofrimento nessa pessoa. Em nome de Jesus, saia, manda embora, irmão, irmã, diga em nome de Jesus, saia todo o mal, toda obra do inferno, toda amarração caia por terra, saia em nome de Jesus. Levante suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos, agradeça ao Senhor, receba a bênção de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor. A palavra diz, irmãos, que as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dor alguma. Então, com as suas mãos levantadas, receba a bênção de Deus, receba o favor de Deus sobre a sua vida. Eu determino as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, que as suas mãos nesse momento estão sendo ungidas por Deus. Levante as suas mãos, Deus está derramando sobre a sua vida a bênção dele, o milagre dele. Com as suas mãos levantadas, receba da bênção de Deus, receba o seu milagre, receba a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você está aqui representando pessoas, representando a sua casa. Quando você chegar na sua casa e você colocar a mão na porta, quando você abrir a porta da sua casa, o seu portão, a bênção de Deus, ela estará com você para abençoar a sua casa, para abençoar o seu lar, para abençoar a sua família. Então louve a Deus, agradeça a Deus de todo o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Quero entender os seus caminhos, quero viver tua vontade em mim, quero saber os teus propósitos pra mim. Tu és o Deus da minha vida. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Quero entender os teus caminhos, quero viver tua vontade em mim, quero saber
teus propósitos pra mim. Tu és o Deus da minha Levante vida. as suas mãos e diga: Deus faz. Deus faz além. Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além. Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Eis-me aqui, Senhor. Faz o teu querer. Faz o teu querer. Eis-me aqui, Senhor. Faz o teu querer. Faz o teu querer. Deus faz além. Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além. Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. E com as suas mãos levantadas, glorifique ao Senhor. Pai, nós cremos. Diga isso para o Senhor. Fala: Pai, eu creio. Mas diga para o Senhor com fé. Diga bem forte: Pai, eu creio que o Senhor fará. Mas diga mais uma vez que o Senhor fará na minha vida muito além do que eu tenho pedido ou do que eu tenho pensado, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Diga bem forte, diga graças a Deus e aplauda Ele com fé. Isso, glória a Deus, amém? Sejam todos abençoados em nome de Jesus, amém? Quando você chegar na sua casa, coloca a tua mão ali, quando você abrir a porta da sua casa, determina a bênção, você está com a bênção de Deus nas suas mãos em nome de Jesus. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus? Deus abençoe. Eu quero dar só os recadinhos finais para quem está nos acompanhando pela TV, em nome de Jesus. Tem aí o VT do patrocinador, em nome de Jesus. A República da Índia é composta por 28 estados e 7 territórios da União. E mesmo neste amplo território, as mensagens da Igreja da Graça têm conquistado cada centímetro por lá. Olá, Dr. Soares. Vim agradecer por uma bênção recebida. Eu estava com fortes dores nas costas e mal conseguia ficar de pé. Mas durante um culto, os irmãos oraram por mim e de imediato recebi a cura de Deus. Obrigado a todos. Através dos patrocinadores, diversos países têm a oportunidade de conhecer a Jesus. E aí Deus me tocou, né, de fazer o patrocínio pela minha situação financeira. Depois, pela minha saúde. Tenho conseguido, graças a Deus, bastante coisa pelo patrocínio, né? Como eu falei, né, já esse ano já consegui um sítio. Então, eu acho assim, tudo é benção. Através do meu patrocínio também, a minha família também tem melhorado muito, né? E quando eu vejo o missionário fazendo as campanhas dele, assim, me emociona muito. Vou continuar patrocinando, né? Para que muitas pessoas ganhem a mesma bênção que eu ganhei, né? Temos a certeza que Deus não nos abandona. Por isso devemos retribuir esta bondade, levando o amor ao próximo. Glória a Deus. O Ministério do Patrocinador tem alcançado vidas, tanto no Brasil como no mundo. São mais de 190 nações sendo alcançadas pelo Evangelho através dos patrocinadores. Você às vezes sente no coração que você gostaria de ser uma pessoa que faz missões, mas você não tem condições de ir a esses países. Mas através do patrocinador você se torna assim um missionário, uma missionária da obra de Deus. Então, se você deseja ser um patrocinador, está aparecendo aí para você um QR Code. É só você apontar a câmera do seu celular
celular, vai aparecer uma linha amarela. É só você apertar ali em cima dessa linha e seguir o passo a passo para você se tornar um patrocinador, uma patrocinadora desta obra. Eu vou deixar as contas. Aqui na igreja mesmo a gente tem uma cartelinha que mostram as contas do patrocinador, mas eu vou deixar somente a do Bradesco. Bradesco é a agência 3378-2 e a conta corrente é a 29315-6, para você enviar aí a sua fidelidade, o seu patrocinador, esse voto seu com Deus. O valor é aquilo que Deus colocar no seu coração, mas aquele que coloca esse desejo, ele também te dá as condições. Então, seja um patrocinador aí dessa obra, está aparecendo aí para você a conta. Também temos a chave Pix, que é missões@igd.com.br, para você também enviar aí esse voto com Deus, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Agora eu quero chamar o VT da nossa TV, só alguns versículos aí do canal da Bíblia, para você acompanhar, por favor. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão. Esse é o canal da Bíblia, fica ali 24 horas recitando a Bíblia, a palavra de Deus. Pode ouvir na sua casa, fazendo as coisas do seu dia a dia e aí estar se alimentando da palavra de Deus. Então, você que deseja assinar a nossa TV, aqui na igreja mesmo, a gente tem um folheto onde você pode fazer a sua inscrição, escolher os pacotes que você deseja. E a nossa TV, assim como o missionário fala, o pastor Jaime fala, é como se fosse a igreja dentro do seu lar. É uma programação sadia, é a palavra de Deus ali sendo ministrada para todas as idades, para os filhos, para as crianças, né? Para adultos, para homens, para mulheres. É só coisa boa que tem na nossa TV. Então, se você deseja assinar essa TV abençoada na sua casa, você pode ligar também no 0800 201 4000. Vou repetir, 0800 201 4000, ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que é o 21 3265 5000, ou também você pode acessar o site, que é o nossatv.tv.br, tá bom? E o último recadinho também, para quem é aqui da sede, você que ainda não enviou a sua fidelidade, não deixe de enviar. A janeiro, né? Janeiro é considerado um mês difícil, que as pessoas às vezes esquecem do compromisso com a casa de Deus. Ela tem tantos compromissos, né? Janeiro paga mensalidade de algumas coisas, é a escola dos filhos, é o IPVA do carro, e muitas vezes as pessoas se esquecem do compromisso com Deus. Mas se você colocar Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza que as suas coisas também serão uma prioridade para Deus. Então, não deixe de enviar o seu dízimo, a sua oferta. Você que é daqui da sede, você que assiste, que acompanha a programação, não deixe de enviar para nós. Na sua igreja também, você pega ali o WhatsApp da sua igreja, você pode enviar a sua fidelidade. Aqui mesmo na sede, o telefone, está aparecendo aí também para você, é o 11 996553068. Você faz ali a sua fidelidade, você envia a sua fidelidade, e aqui tem um homem de Deus que vai enviar uma bênção para você. Então, não deixe de ser fiel, enviar a sua fidelidade em nome de Jesus, tá bom? E eu me despeço agora do pessoal em casa. Gente, Deus abençoe a todos. Fiquem aí com a programação local. E na quinta-feira estamos aqui de volta com as Mulheres que Vencem. Amanhã, sexta-feira de cura e libertação, aqui com o pastor Jaime de Amorim, quebrando as correntes, libertando de toda opressão, de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos para a glória de Deus. E a gente continua. Certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se... São Paulo reúne um pequeno mundo em seu território e foi construído por gente de várias regiões. Com mais de 12 milhões de habitantes, a capital do estado reúne uma série de curiosidades em suas esquinas, rica em oportunidades e com um turismo incrementado por negócios, atrações culturais e estâncias do interior. Na capital, venha assistir o Show da Fé ao vivo, na Avenida São João 791, no centro.
Chegou o Hit Play, a nova forma de se conectar com a programação da Hit TV, onde e quando quiser. Já pensou em assistir ao vivo seus programas favoritos e ainda poder revê-los na hora que preferir? Agora é possível. É fácil, rápido e gratuito. Basta acessar a loja de aplicativos do seu celular, procurar por Hit Play, instalar e pronto. Agora é só aproveitar. Uma programação feita com amor e para toda a família brasileira. Hit Play. A graça de Deus está em todo o mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. Junte-se aos milhares que já fazem parte dessa graça. Creia, esse poder está ao seu alcance. Acesse e encontre a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima do seu lar. Olá, meus amigos. A Bíblia diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, apresentem os seus pedidos a Deus, pois Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra e Ele cuida de você. Aqui na Igreja da Graça, toda sexta-feira é o dia da libertação. Eu quero que você veja alguns momentos especiais com o pastor Jaime de Amorim Campos. Nós hoje vamos sair daqui. Por quê? Porque Jesus vai derramar. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar. Pede mais assim pra ele assim, ó. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós, o Senhor. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. A campanha do sabonete tem cada milagre especial que Deus está trazendo para nós e quem tem que contar. É muito importante ser testemunho. Explicamos que sabonete não cura ninguém, quem cura é Jesus. Entenda que um dia, lá em Mateus capítulo 8, eu tenho citado isso aqui só para mostrar. A Bíblia diz que o leproso, Jesus descia do monte e ele entrou no caminho de Jesus. Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus não disse para ele, entenda assim, ei, você não conhece a história do Naamã? Vai lá e se mergulha no Rio Jordão. Ele não fez isso não. Ele disse assim, olha, ele disse, quero ser limpo. Então, só para mostrar que as águas do Jordão não curaram o Naamã. Não, pastor Jair, não, foi a obediência dele à palavra. Então você pode trazer o sabonete de graça. Nós entregamos uma da igreja, você pode receber e recebeu. Mas o importante é você ouvir a palavra de Deus. Dona Maria, a senhora participou do culto hoje, como foi? Foi uma bênção para mim, porque eu vim com essa bengala e vim segurando na mão da minha amiga. E vim por causa que eu tenho uma ferida, Deus já tirou uma úlcera varicose na perna, aqui ó, eu tô indo no Jabacó.